Livro do apóstolo João, evangelista João, o apóstolo do amor, capítulo de número 3, versículo de número 16. Creio que a maior parte não vai precisar nem abrir. João 3,16 é conhecido como texto áureo da Bíblia, o versículo central de toda a Escritura. E ele diz assim: porque Deus, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque Deus amou que deu o seu, para que todo, de novo, vamos lá, porque Deus, mas tenha a vida eterna. Eu vou ler de uma maneira que poderia estar escrito de acordo com o contexto. De acordo com o contexto que esse versículo está inserido, esse versículo poderia ter sido escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou a sua serpente, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Calma. Pastor, da onde que o senhor tirou isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Curve as suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque até aqui o Senhor tem falado maravilhosamente conosco, através da tua palavra, através dos louvores. Pai, o nosso espírito está alegre no Senhor aqui. A tua presença é perceptível nesta casa, e nós somos felizes no Senhor em recebê-lo, saber que essa casa, que esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Ó Pai, que a tua palavra seja liberada aos nossos corações e fale conosco, em nome de Jesus, e que o nosso coração seja como aquela boa terra que está apta a receber a boa semente do Evangelho, em o nome de Jesus, amém, amém. João 3,16, Jesus podia trocar a palavra filho por serpente, e dizer assim: Deus amou tanto o mundo que mandou a sua própria serpente, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida e vida eterna. Pastor, por que o senhor diz isso? A história que narra o apóstolo João aqui no capítulo 3, ela se deu da seguinte maneira: um homem chamado Nicodemos, principal entre os judeus, equivalente a um senador daquela época, alguém muito respeitado, alguém muito influente, ele ouve falar de Jesus ainda no início do ministério de Jesus, e ele fica curioso. Quem é esse homem que está revolucionando a nação em poucos dias? Porque estava bem no começo do ministério aqui. E esse homem, temendo a ira dos judeus, porque ele era judeu e Jesus não era bem visto pela religião judaica, esse homem religioso, esse homem acostumado a se relacionar com Deus baseado nos seus próprios esforços, um homem que era acostumado a se relacionar com Deus com base nos seus méritos, nos seus rituais, um homem que conhecia Deus, mas ele conhecia Deus de um jeito que ele só podia falar com Deus se fosse naquela posição, naquele horário, naquele lugar, porque o elo de ligação entre ele e o seu Deus
era um sistema religioso. Ele foi criado assim, e a única forma que ele tinha de conhecer a Deus era através desses rituais, através desses ritos. Olha, você tem que orar a tal hora, e a posição de orar certa é essa, porque se você orar desse jeito, Deus não vai ouvir. E você tem que orar em determinado lugar, virado o rosto para outro lugar. E ele cresceu e conheceu a Deus desse jeito. Ele conheceu um Deus que se relaciona através de regras. Ele conheceu um Deus que se relaciona com o homem através daquilo que o homem faz. O Deus que Nicodemos conhecia era um Deus que, se ele fizesse tudo certinho, Deus receberia ele. Se ele cumprisse todos os passos dos rituais da religião, então ele seria ouvido por Deus. Se ele cumprisse todos os passos da religião, todos os passos ritualísticos, ele voltava para casa uma vez por ano tranquilo, porque ele levava um animal perante Deus e colocava a mão sobre aquele animal, e ao colocar a mão naquele animal, ele transferia a culpa dele para o animal, e a pureza do animal era transferida para ele, e ele voltava para casa tranquilo, não porque Deus não estava olhando os seus pecados, mas porque os seus pecados foram transferidos para o animal, e ele voltava para casa tranquilo, dizendo: a minha parte eu fiz, e Deus que tem que receber. Um homem que conhecia e se relacionava com Deus, baseado no seu esforço, baseado nos seus méritos, e era reconhecido por isso, e fazia isso muito bem. Mas esse homem ouviu falar de Jesus, e ficou curioso, porque Jesus fazia coisas que homem nenhum fazia, e esse homem então vai de noite procurar Jesus, e tenta conversar com Jesus para saber de onde vem tanto poder, tanta graça que atrai as multidões. E esse homem vai de noite para conversar com Jesus, e Jesus começa a conversar com ele e dizer para ele a respeito do novo nascimento, a respeito de viver no Espírito, a respeito de se relacionar com Deus, não baseado naquilo que eu faço para Deus, mas baseado naquilo que Deus já fez por nós. E Jesus começa a falar com Nicodemos, dizendo: olha, Nicodemos, você se relaciona com Deus de acordo com a sua alma, de acordo com os seus rituais, porque você, apesar de conhecer a Deus, você não nasceu de novo ainda. E o dia que você nascer de novo, você vai entender que não precisa nada disso, porque o teu espírito não precisa de rituais para se relacionar com Deus. E o dia que o teu espírito nascer de novo, você vai entender que o Espírito sopra para onde quer, e ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, mas você ouve a sua voz, e você vai entender que o teu espírito vai começar a ouvir Deus, sem que nada se coloque entre vocês. E Jesus começa a falar disso para Nicodemos, e Nicodemos começa a ficar assustado, porque ele era mestre em Israel, mas nunca tinha ouvido falar disso. E Jesus começa a falar com Nicodemos a respeito de viver pelo Espírito. Jesus começa a falar para Nicodemos: Nicodemos, até hoje você tentou se relacionar com Deus, mas o teu espírito ainda não foi recriado. O teu espírito, por conta do pecado de Adão, isso não é culpa tua, isso é culpa do teu pai Adão. Por conta do teu pai Adão, o teu espírito ficou em trevas, o teu espírito ficou morto em seus próprios pecados. E quando nós ainda estamos mortos, ainda quando o nosso espírito não tenha sido recriado, nada que a gente faça é suficiente para se relacionar com Deus. O que Jesus estava dizendo era: Nicodemos, tudo que você fez até hoje, de bom ou de ruim, para Deus, não muda nada. Tudo que você fez de ruim para Deus, Nicodemos, não muda. E deixa eu te falar mais, tudo que você fez de bom também não tem proveito. Todas as suas tentativas de se conectar com Deus, através das suas práticas, através dos seus rituais, através das suas boas obras, através da sua bondade, para Deus não tem valor nenhum.
Porque Deus não recebe nada que é da carne. Deus é espírito. E Jesus ensinou para a mulher no tanque, na beira do tanque, que Deus é espírito, e por ser espírito, é necessário que aquele que se relaciona com Ele, se relacione com Ele em espírito, porque Ele é espírito. O que Jesus estava ensinando para Nicodemos é: Nicodemos, se você não nascer do espírito, nada que você fizer na carne tem proveito. Pastor, mas eu tenho boas obras. Pastor, mas eu ajudei muita gente. Pastor, eu sou um homem generoso. Deixa eu dizer para você, querido, os teus dízimos, as tuas ofertas, os teus votos, as tuas campanhas, os teus sacrifícios, os teus jejuns, nada que tenha sido feito na carne, para Deus tem valor. Pastor, o senhor não tem medida, o povo vai parar de ofertar. Não, querido, entre o povo ofertar e o povo ouvir a verdade, eu prefiro anunciar a verdade para você, porque aquilo que você fizer nesse altar, você vai fazer com consciência e recebendo as bênçãos de Deus por isso. Nada que é feito na tua carne tem valor para Deus. Pastor, mas eu fiz na melhor das intenções. Pastor, mas eu fiz para ajudar. Pastor, mas olha, eu escuto muita gente dizer isso. Eu ajudo aquela igreja lá. Se não fosse por aquela igreja, já tinha fechado. O cara não tem vida nenhuma com Deus e bate no peito dizendo: mas eu todo domingo eu vou lá, eu dou uma ajudinha naquela igreja. Como se a tua oferta, como se o teu culto, como se você ir à igreja, como se você aquilo que você faz dentro da religião para Deus mudasse alguma coisa. E não muda, porque Deus não está interessado naquilo que a tua carne produz. Deus está interessado naquilo que o teu espírito produz. Gálatas diz que as obras da carne são adultério, fornicação. A carne só pratica o que não presta, por melhor que seja a intenção, continua sendo carne. E Jesus ensina Nicodemos: Nicodemos, deixa eu dizer uma coisa para você. Esquece tudo que você aprendeu que tem que fazer, e aprenda que você tem que só nascer de novo. E quando você nascer de novo, Nicodemos, o Espírito vai soprar e você vai ouvir a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ele ouve a sua voz. Pastor, o que eu preciso fazer em Deus? Você vai ouvir a voz do Espírito. Aleluia. Pastor, qual direção que eu tenho que tomar? Você vai ouvir a voz do Espírito. Pastor, para onde eu tenho que ir? Você vai ouvir a voz do Espírito. Pastor, como eu tenho que fazer? Você vai ouvir a voz do Espírito. Porque não é a caixinha quadrada da religião que vai colocar um uniforme em todo mundo e dizer: você tem que ser assim. Não, o que eu quero te dizer é que quando você nascer de novo, o Espírito vai se relacionar com você e vai dizer para você o que você vai gerar em Deus. Aleluia. E Jesus começa a conversar com Nicodemos, e Nicodemos começa a ficar assustado com tudo aquilo. Nicodemos começa a ficar assustado com aquilo. E como se Jesus quisesse dizer assim: Nicodemos, você entende da lei, né? Então eu vou falar na tua linguagem para ver se você me entende. É como se Jesus dissesse assim: você entende da lei de Israel, você entende da história de Israel, então eu vou usar aquilo que você entende para você, aquilo que você conhece, para você entender o que eu estou dizendo. Nicodemos, lembra quando o povo de Israel estava no deserto? E essa história está registrada no livro de Números, capítulo 21. Se você quiser anotar com a sua caneta, nas margens do versículo 14 de João 3, coloca aí Números 21. Em Números 21 está registrada essa história. Quando o povo de Israel estava no deserto, e o povo de Israel murmurou contra o Senhor, e o Senhor castiga o povo de Israel por conta da sua murmuração. E diz a Bíblia que serpentes ardentes surgiram no meio do povo. A Bíblia diz que serpentes abrasadoras, serpentes ardentes, porque as picadas da serpente ardiam como fogo, e matou muita gente no acampamento de Israel.
A Bíblia diz em Números 21 que quando essa serpente surgiu no acampamento, muitas serpentes surgiram, o povo ficou desesperado e não tinha nada para livrar do veneno daquela serpente. E Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, lembra? Quando as serpentes abrasadoras, quando as serpentes ardentes entraram no acampamento de Israel, lembra, Nicodemos, que Moisés levantou uma serpente de bronze e disse para Israel: olha, quando a serpente picar vocês, vocês olham para a serpente de bronze que eu levantei, e o veneno que está em vocês será retirado. Lembra, Nicodemos, que Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, e quando alguém era picado pela serpente, aquela pessoa olhava para a serpente de bronze. Olha que interessante isso. Quando a pessoa estava no desespero, porque imagina você estar no acampamento no meio do deserto e olhar para o chão e aquele monte de serpente vindo na sua direção, e você olha para aquelas cobras vindo te picar, e você se lembra que existe um lugar para você olhar, e se você olhar para aquele lugar, você vai ser salvo. E Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, assim como aquela serpente se levantou no deserto, importa que o Filho do Homem se levante sobre a terra. Sabe o que Jesus estava dizendo, Nicodemos? Quando os homens não tiverem mais saída, quando o homem não tiver mais para onde olhar, olha para mim. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo hoje que os homens já não tem mais onde se apegar, irmão Milton. Os homens não sabem mais o que fazer. Os governos não têm direção. As pessoas estão olhando para os números de infectados pelo Covid-19. As pessoas estão olhando todos os dias para o crescente número de mortes. As pessoas estão olhando para os números da economia que estão cada vez piores. As pessoas estão olhando para o cenário de caos que está se instaurando. Aí tem gente que fica olhando para o Apocalipse e fica dizendo: pastor, olha o número da besta, pastor, a marca da besta, pastor, o cavalo do Apocalipse. As pessoas estão olhando para as mortes, para as pestes, para as pragas. E eu quero dizer para você: você não precisa olhar nem para os números de mortos, nem para os números da economia, e nem mesmo para os números da besta do Apocalipse. Você precisa olhar única e exclusivamente para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Aleluia! Pastor, esses dias alguém me procurou e meio assustado com o Apocalipse, porque ele leu alguma coisa, alguém mandou no zap, e a pessoa me procurou: pastor, mas o senhor viu, está confirmando, está acontecendo, fulano de tal vai ser o anticristo, eu não sei de onde, estava vindo o número da marca da besta. Eu falei: querido, calma, respira, respira comigo. O homem estava entrando em pânico. Eu falei: calma, amigo. Mas pastor, o Apocalipse, a besta, o 666, a testa, a mão, o anticristo. Eu falei: querido, eu não olho para isso, eu não me preocupo com isso. Esses tempos atrás, inúmeras pessoas ficaram desesperadas com o bendito de um áudio de WhatsApp, que a terra ia ficar em escuridão. Quem ouviu esse áudio? A terra ia ficar em escuridão não sei quantos dias. E gente perguntou: pastor, pelo amor de Deus. Eu falei: irmão, compra a vela. Pastor, o senhor não se preocupa com isso? Eu falei: não, porque nem o anticristo, nem a besta, nem a marca na testa, nem a marca na mão, nem o 666, nada disso é para mim e nem para você. Porque nós estamos em Cristo, nós somos igreja, nós somos noiva, e quando tudo isso acontecer, nós estaremos reinando com Cristo nos ares, estaremos sentados nas mansões celestiais, desfrutando das bodas do Cordeiro de Deus. Aleluia! Aplauda ao Senhor se você crê nessa palavra. Aleluia! Isso não é para nós. E as pessoas estão olhando para os governos buscando solução, e a outro já está mais desesperado e olha: não, o governo não está resolvendo nada, eu vou olhar para o judiciário.
Aí o judiciário se perde e ele fala assim: não, o governo está certo. Eu te convido nessa noite a olhar para Jesus. Eu te convido a olhar nessa noite para o autor e consumador da tua fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Enquanto você olhar para Jesus, o veneno da serpente do pecado não te mata. Enquanto você olhar para Jesus, o veneno do pecado não tem poder sobre você. Enquanto você olhar para Jesus, o mal não te atinge. Enquanto você olhar para Jesus, a serpente pode se aproximar, ela pode até te ferir, mas ela não tem efeito sobre a tua vida, porque quando eu olho para Cristo, o veneno do diabo é neutralizado na minha vida. Levante as suas mãos, eu declaro: o veneno do diabo não tem poder sobre você. Aleluia, aleluia. Olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Jesus fala para Nicodemos assim: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente de bronze, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que Jesus está falando? O veneno do pecado. O que Jesus está dizendo é: o poder do diabo é suficiente para fazer o homem perecer. Jesus não está dizendo que o diabo não tem poder. Jesus não está dizendo que o diabo não pode fazer o homem perecer. O que Jesus está dizendo é: o veneno da serpente faz a humanidade perecer. Desde que a serpente entrou no jardim, e enganou Eva, inseriu no homem o pecado, inseriu no homem o veneno do pecado, nós estamos sujeitos à morte. Ou melhor, estávamos sujeitos à morte, porque o veneno do pecado, o veneno da serpente do Éden, colocou a morte no homem. E quando Deus chega no jardim, Ele olha para a serpente, e eu já disse isso aqui na Casa de Vida, Ele olha para a serpente, amaldiçoa a serpente dizendo: olha, você vai se alimentar do pó da terra. Quem foi feito do pó da terra, querido? O homem. Quando Deus diz para a serpente: você vai se alimentar do pó da terra, Ele estava dizendo: você terá poder para destruir o homem. Mas lembre-se de uma coisa: da serpente e da mulher nascerá um. E ele vai te esmagar a cabeça. Você talvez fira o seu calcanhar, mas a sua cabeça vai ser esmagada. Ou seja, aquele que esmagar a sua cabeça vai ser ferido, como Cristo foi ferido na cruz, mas a sua cabeça vai ser esmagada. Quando Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, faz uma leitura comigo aqui, olha para o panorama geral. Gênesis, a serpente colocou o veneno do pecado no mundo. Números, as serpentes invadiram o acampamento. Assim como a serpente invadiu o acampamento em Números, e levantou-se uma serpente, para que quem olhasse para a serpente fosse curado. A serpente de Deus se levantará sobre a terra, para todo aquele que foi ferido pela serpente do Éden seja curado e não seja destruído pelo pecado. Aleluia. Sabe o que é lindo nisso? É que a ciência comprova o que Jesus diz. Para a ciência, o antídoto de um veneno é feito a partir do próprio veneno. Você precisa de um veneno daquele animal para produzir um antídoto específico para o ataque daquele animal. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o único jeito do sangue de Jesus perdoar os nossos pecados é se ele também fosse atingido pelo veneno.
Porque se não tivesse veneno nele, como que ele ia produzir antídoto? Pastor, o senhor está indo muito rápido, eu vou te ajudar. O homem não foi ferido pela serpente no Éden, e por conta do veneno do pecado, o homem foi fadado à destruição. E Jesus não é a serpente que se levanta. E alguém vai dizer assim: pastor, então essa mensagem está errada, porque Jesus era santo, Jesus era perfeito, Jesus não tinha pecado. E se o veneno do pecado não estava nele, como que ele ia ser um remédio para o pecado? Eu te explico. A Bíblia diz que quando ele foi levado para o madeiro, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Aleluia. Nele não havia pecado, nele não havia engano, nele não havia defeito, mas os teus pecados estavam sobre ele. Sabe por que o diabo não pode te acusar? Porque não existe pecado em você, porque os seus pecados já foram sobre ele. Sabe por que o diabo não pode te condenar? Porque não existe pecado em você, o teu pecado já foi sobre ele. Aleluia. Olha que interessante isso. Jesus sobe no madeiro com uma missão: todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Diga para quem está perto de você: é só crer. Crê. Crê. Todo aquele que nele crê. Nosso relacionamento com Deus não é baseado naquilo que fazemos, mas baseado naquilo em que cremos. Todo aquele que nele crê, não pereça. Levante a sua mão, eu quero profetizar mais uma vez sobre a sua vida. Você não vai perecer. Não deixe a tua mão levantada. Essa enfermidade não vai fazer você perecer. A tua vida sentimental não vai perecer. A tua vida financeira não vai perecer. O teu emocional não vai perecer. A tua saúde não vai perecer. Você não vai perecer, porque você tem vida e vida eterna. Aleluia. Olha que interessante isso. 1 Coríntios capítulo 11, quando a Bíblia vai falar da ceia do Senhor, a Bíblia fala assim: e tendo partido o pão, disse: comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este é o sangue da nova aliança. Ou seja, existia uma velha aliança, mas esse é o sangue da nova. De maneira que nada da velha aliança tem poder sobre vocês, porque vocês estão debaixo da nova. Nenhuma maldição da velha aliança está sobre vocês, porque vocês estão debaixo de uma nova aliança. Nenhuma praga da velha aliança está sobre vocês. Nenhuma condenação da velha aliança está sobre você. Nenhuma maldição da velha aliança está sobre você, porque você não está debaixo dela. Você está debaixo de uma nova aliança. Só que Jesus foi muito sutil para dizer do pão. Ele só disse assim: coma, porque este é o meu corpo que é partido por vós. Mas o meu sangue é a nova aliança do meu sangue, para a remissão de pecados. O que eu vou falar aqui, talvez você não ouviu ainda, mas preste muita atenção no que eu vou te dizer. Jesus, ele diz especificamente: o meu sangue é para a remissão de pecados. Mas na ceia nós não tomamos apenas o cálice, nós também comemos o pão. E nós, quando vamos ministrar a ceia, dizemos: aqui está o cálice, que é o sangue derramado para a remissão dos pecados. Aqui está o cálice, que é o antídoto para o veneno da serpente. Aqui está o sangue que foi derramado para perdão dos vossos pecados. Então participe do sangue e os seus pecados serão perdoados. Pastor, mas e o pão?
1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz assim, abre comigo 1 Coríntios capítulo 11. Primeiro Coríntios capítulo 11, no versículo de número 29, a Bíblia diz assim: o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o quê? O corpo ou o sangue? O corpo. E aí a igreja pegou esse versículo e disse assim: olha, você não pode tomar a ceia se estiver indigno. E a religião disse para você assim: não toque no corpo, não toque no sangue, se você estiver indigno, porque tocar no corpo e no sangue estando indigno é só para a sua própria condenação. Sabe o que a igreja fez com a gente? A igreja fez assim: você está bem, você está feliz, você está saudável, até o momento que você tocar, porque a hora que você tocar, você está condenado. E a igreja falou para você assim: não toque para não ser condenado, porque você é indigno. E aí a maioria de nós falta no culto de ceia, porque não nos sentimos dignos. E aí o oficial que está ministrando a ceia diz assim: aquele que estiver em comunhão fique em pé, e quem não for digno fique sentado. Eu vou inverter então aqui a pergunta. Eu vou facilitar para você. Quem for santo e digno, fique em pé. Os perfeitos, por favor, venham tomar a ceia. Aqueles que não têm pecado, pode vir aqui que eu vou servir. Ué, pastor, mas aí dificulta. Pastor, mas a Bíblia diz aqui, ó, não discernindo o corpo. A palavra discernir no original é fazer diferença. O que a Bíblia está dizendo é: faça a diferença do corpo e do sangue. Entenda para que é o sangue, entenda para que é o corpo. O sangue é o antídoto do pecado. Quando Jesus se levantou na cruz, como a serpente foi levantada no deserto, Ele derramou o seu sangue para a remissão de nossos pecados. De maneira que quando Deus olha para você, Ele não enxerga os seus pecados, Ele enxerga o sangue de Cristo derramado sobre a sua vida. Ele não enxerga os seus pecados, porque não há pecado em você. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz. Eu duvido que o teu pecado seja mais forte que o poder do sangue. Pastor, pastor, o senhor não sabe o que eu aprontei. É maior que o poder do sangue? Não, então fica debaixo dele. Sabe qual é a vantagem da graça em relação à lei? Na lei, quando nós pecamos, nós somos jogados para fora. Na graça, quando nós erramos, nós somos atraídos para perto. A graça não nos expulsa, a graça nos atrai. O Deus da lei, Ele pune e mata aquele que peca. O Pai da graça fica de braços abertos, esperando o filho correr para os seus braços. Ele abraça e diz assim: receba a roupa nova, receba o anel de autoridade, receba a sandália nos seus pés, e vamos fazer uma festa, pois aquele que estava morto reviveu. Aleluia! Na graça você não cai para o inferno, na graça você cai no colo dele. Na graça, quando você cai no colo do Pai. Uau! Pastor, mas se o sangue é para remissão de pecados, se o sangue é para perdoar pecados, se o sangue é para minha purificação, se o sangue é para ser justiça de Deus, e o corpo? Eu preciso fazer diferença do corpo. Eu preciso entender para que é o corpo, pastor. Aleluia. Aleluia. Abre a tua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21.
1 Pedro 2:21 diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-nos exemplos para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu nenhum pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àqueles que julgava injustamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver e pelas suas fostes sarados. As feridas do seu corpo nos saram. Eu vou dizer de novo: as feridas do corpo dele nos saram. O corpo de Jesus não foi apenas machucado, o corpo de Jesus foi destruído na cruz. Todo o seu corpo foi dilacerado. O seu corpo não sobrou espaço são. O seu corpo foi rasgado no Calvário. O seu corpo foi destruído na cruz. Por quê, pastor? Para que você pudesse desfrutar de saúde. João capítulo 6, eu já vou ministrar a ceia. João capítulo 6, abra comigo por favor. João capítulo 6, versículo 50 diz assim: e este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu dei para a vida do mundo. Se o sangue foi derramado para perdão de pecados, o corpo foi ferido para que tivéssemos vida. O corpo foi ferido para que tivéssemos saúde. O corpo foi ferido para que nós fôssemos sarados. Jesus na cruz foi o nosso substituto. Ao derramar o seu sangue, Ele substituiu o nosso sangue que foi derramado pelos nossos pecados. E ao ferir o seu corpo, Ele permitiu que o nosso corpo fosse curado. Não participe da ceia vai que o pastor falou é verdade. Eu vou arriscar, não custa nada. O corpo e o sangue de Jesus não é para ser tentativa. O corpo e o sangue de Jesus é para que nós creiamos. Jesus morreu pelos nossos pecados, e Jesus morreu para que fôssemos sarados, mas Jesus disse que morreu para todo aquele que nele crê. Pastor, então qual é o requisito para participar da ceia? Crer. Jesus não morreu pela casa de vida, pelo CNPJ da casa de vida. Jesus não morreu pelo meu regimento interno. O meu regimento interno não pode dizer quem pode receber o sangue e o corpo de Jesus. Eu não posso dizer para você, você é digno ou você não é digno. O que eu posso dizer para você é: creia que você vai receber corpo, creia que você vai ser sarado, creia que você vai ser curado, creia que você é perdoado, creia que você é santificado pelo sangue da cruz. E quando você crê, você recebe corpo e sangue, e pronto. Aleluia, aleluia. Eu reservei a mensagem de hoje para falar da preciosidade dos elementos da ceia, porque nós
somos acostumados a comer pão e tomar suco. Nós somos acostumados a comer pão, tomar suco e dizer obrigado, Jesus. Mas a partir de hoje, quando você pegar no pão, você vai dizer: eu estou recebendo saúde do corpo, e as minhas enfermidades serão saradas. Eu sou curado em Cristo. Eu sou curado, eu tenho vida eterna. E quando você participar do sangue, você vai reconhecer que o sangue dele está em você. O sangue puro dele está tomando parte do seu sangue pecador. E agora não há pecado em você, porque o sangue puro está entre você. Aleluia. Aleluia. O Evangelho é simples, lindo e puro. Nessa noite, querido, se coloque em pé, por favor. Eu não sei o que tem tirado a tua paz, eu não sei o que tem te perturbado, não sei o que tem te afligido, te angustiado. Assim como eu também não sei o que te aguarda amanhã. Eu não sei o que te espera. Eu não sei por onde o diabo pode tentar te atacar. Eu não sei quais serão as armadilhas que Satanás vai tentar armar na sua frente. Mas uma coisa eu sei: a serpente vai tentar te atingir. Mas eu quero que você lembre-se dessa mensagem. E quando começar a queimar a picada da serpente, quando começar a doer o ataque do diabo, quando você começar a sentir o incômodo das lutas, das tribulações, do sofrimento, você se lembre que existe um remédio certo. É só olhar para Jesus. Uau. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você, mas eu quero que você receba essa palavra e coma dessa palavra. Eu vou olhar para Jesus. Pastor, mas está doendo. Pastor, mas está pegando aqui. Pastor, o senhor está pregando isso. O culto está muito gostoso. O louvor da Regiane foi lindo. A palavra foi maravilhosa. Mas só eu sei, pastor, o que eu estou sofrendo aqui dentro. Mas eu vim nessa noite pregar para você uma mensagem reveladora, dizendo: o remédio para essa dor está em Jesus. E mais, Jesus não é remédio para sintoma. Jesus é remédio para cura. Jesus não tira a dor, Ele tira o efeito do veneno. Jesus não é um anestésico para suportar a dor. Jesus, Ele te livra do ataque. Aleluia. Eu quero que você aprenda a confessar essa palavra, para quando o diabo se armar contra você, quando a luta vier, quando a doença bater, quando a aflição bater, quando a crise bater, quando a circunstância for desfavorável, você não vai se desesperar, você não vai ligar para fulano e nem pedir ajuda para ciclano. Você vai parar, olhar para cima e dizer: eu estou olhando para o autor e consumador da fé, e em Jesus eu sou curado, em Jesus eu sou liberto, em Jesus eu sou mais do que vencedor. Aleluia. E quando o diabo tentar te acusar, te incriminar, você vai dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando o teu corpo disser para você assim: pois é, a gente está doente, você vai dizer assim: não, corpo, eu sou curado. Mas é que o diagnóstico, eu não sei o que o diagnóstico diz, mas eu sou curado, eu sou sarado, porque o corpo dele está em mim, e pelas suas pisaduras eu fui sarado.
pelas suas machucaduras eu fui curado, pelo seu sangue eu fui perdoado. Então não importa o que o diabo diga para você, você vai assumir a posição de curado e de sarado em Cristo. Aleluia, aleluia. Pastor, mas prega uma mensagem bonitinha, que eu vou vencer, que eu vou me esforçar, que eu vou para... Não, eu estou pregando para você uma mensagem definitiva de cura, de salvação e vida. Sabe, queridos, eu não sei massagear o teu ego, mas eu sei ministrar uma palavra de vida. E a palavra de vida é essa: você é curado. Você é a justiça de Deus em Cristo. Aleluia. E o mal não vai te atingir, porque ainda que ele chegue até você, é só olhar para Jesus. Feche os seus olhos. Oh Pai, Pai, nós entramos na sua presença em oração mais uma vez. Sabe, Pai, eu sou grato ao Senhor por revelar as minhas verdades do Evangelho. Eu te sou grato por revelar as minhas verdades que a Tua Palavra nos ensina. Eu sou grato, Pai, porque eu não estou preso àquilo que o homem acha que eu tenho que ser, mas eu estou ligado pelo Espírito àquilo que a Tua Palavra diz que eu sou. Por isso, Pai, por isso o pecado não me acusa, por isso a minha mente não me condena, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, até porque nós não andamos mais segundo a carne, mas vivemos pelo Espírito. Pai, em nome de Jesus, que a palavra desta noite possa produzir metanoia, possa produzir mudança de mente, possa produzir transformação de entendimento, porque a palavra que não transforma entendimento não foi uma palavra eficaz. A palavra não é para agradar o meu ego, mas para transformar e confrontar o meu entendimento. Ó Pai, em nome de Jesus, que sejamos transformados pelo poder da palavra desta noite, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Acende a luz aqui, por favor, permaneça de pé comigo. Sabe, queridos, nós não estamos diante de um símbolo. Dizer que nós participamos de um símbolo é esvaziar o significado da cruz. Porque Jesus disse: quem não come, não bebe, não tem parte. Então, se eu comer um símbolo de um corpo e o símbolo do sangue, eu não recebo vida, eu não tenho parte, porque é símbolo. Eu como corpo e bebo sangue. Pastor, então quer dizer que vai se transformar literalmente em corpo na minha mão? Não. Lembra que eu disse no começo que nós, quando nascemos de novo, não vivemos pela carne, mas pelo Espírito? Diga amém. Que Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em Espírito. O meu corpo, pastor, vai comer pão. O meu corpo vai beber o fruto da vide, mas o meu espírito, irmã Isaura, recebe corpo. Meu espírito recebe sangue. E quando eu como corpo, quando eu bebo sangue, eu recebo vida dentro de mim. Sabe, queridos, o sangue de Jesus, ele é tão potente, ele é tão vivo, que quando eu bebo sangue, eu recebo o DNA do Pai, a vida do Pai.
Uau! Jesus, quando pegou o pão na ceia, Ele fez um ato profético. Diga comigo, ato profético. Diga, ato profético. Jesus fez um ato profético. Como assim, pastor? Ele segurou um pão e disse assim, olha, Jesus rasgou o pão diante dos discípulos e disse para os discípulos assim: se como esse pão foi rasgado, a minha carne será rasgada por vós. E quando ele rasgou o pão, ele disse: come. A Bíblia diz em João 6, versículo 66, pastor Ricardo, 6,66, 666, 666 é o número da, por isso que os discípulos foram besta. Em João 6,66, eles foram muito besta. Por quê, pastor? Muitos deles deixaram de seguir quando ele disse: coma do meu corpo. Eles disseram: mas como vamos comer o corpo de um homem? Mas ele partiu e disse: coma, porque esse corpo foi rasgado por vós. Quem crê que o corpo de Jesus foi rasgado na cruz? Levante a sua mão. Quem tem absoluta certeza que isso não é apenas um conto, uma história, mas foi o que aconteceu de fato? Levante a mão. Assim como é verdade que o corpo dele foi rasgado, é verdade que o seu corpo é curado. Assim como é verdade que o sangue dele foi derramado, é verdade que você é perdoado. É verdade que você é justificado. Aleluia. Pastor Gabriel, me ajude aqui. Vamos, Valdir, me ajude aqui. Distribua os elementos da ceia. Eu já vou orar com você. Distribui para os irmãos. Segura, irmãos. Pega o pão e o cálice. Segura para a gente comer junto, por favor. Eu quero orar mais uma vez. Apenas segure eles. Escute o que eu estou te falando. A Bíblia diz assim em Oséias capítulo 6: o meu povo é destruído porque falta o quê? Conhecimento. Sabia? Oséias capítulo 6, a Bíblia diz assim: o meu povo é destruído porque não conhece. A gente deixa de se beneficiar daquilo que Deus tem para nós por não conhecer o que Deus tem para nós. Mas a partir daquilo que eu ministrei na tua vida hoje, a partir daquilo que você aprendeu de Deus hoje, coma corpo, beba sangue. E eu tenho certeza que a partir do conhecimento, do entendimento que você recebeu, pessoas serão curadas aqui imediatamente ao participar da ceia. Eu queria que todos participassem. Pastor, mas eu não posso, eu não sou batizado. Pastor, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Querido, como o corpo, beba o sangue. Como o corpo, beba o sangue. Participe da ceia. Você crê? Se você crê, participe. É para quem crê. Pessoas sairão daqui curadas nessa noite. Não porque o pastor vai orar, mas porque comeram o corpo e creram que foi curada. Aleluia. Amém? Todos pegaram? Olha eu derrubando a mesa. Pode pegar. Pai, nós te damos graças pelo corpo moído na cruz. Eu te dou graças, Pai, porque aprove o Senhor enfermar o seu próprio filho para me dar saúde.
É bem verdade que o Senhor não criou o homem doente, o Senhor criou o homem perfeito. Mas o pecado nos trouxe doenças. E agradou o Senhor moer o seu próprio filho, para que o veneno do pecado não tenha poder sobre o nosso corpo. E ao participar do corpo, pudéssemos ser sarados. Ó Pai, nós cremos e temos consciência do corpo que foi rasgado na cruz por nós. Não porque somos dignos, não porque merecemos, mas porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Porque Paulo diz aos Romanos que o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. Eu te dou graças porque o Senhor mesmo disse: eu não vim para os perfeitos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que não podem, eu vim para aqueles que não têm, eu vim para aqueles que não conseguem. Foi por vocês que eu vim. Eu te dou graças, ó Pai, pela consciência da cura através do corpo. Pai, nós oramos para que participemos não de pão, porque ainda que o meu corpo receba pão, o meu espírito vai receber corpo, e eu serei curado, e eu sou curado em Cristo, porque pelas suas feridas eu fui sarado, em nome de Jesus. Participe do pão, amém? Pai, semelhantemente depois de cear, o Senhor tomou o cálice, dizendo que essa era a nova aliança, esse era o novo pacto que vigorava. Até então vigorava um pacto de morte, de juízo, mas a partir desse momento vigoraria um pacto de perdão e graça, de forma, Pai, que as maldições do pacto não têm poder sobre mim. As bênçãos da nova aliança são derramadas sobre mim. Ó Pai, eu te dou graças pelo sangue da nova aliança que foi derramado. E agora, participando do sangue, eu me torno justiça de Deus. E o poder do pecado não tem valor sobre mim. Ó Pai, eu recebo não suco de uva, mas eu recebo sangue. Eu recebo a nova aliança em Cristo Jesus. Participemos do cálice. Levante as suas mãos um pouquinho. E com os olhos fechados, eu quero te dar um minutinho para você adorar o Senhor. E agradecer a Deus. Agradeça a Deus pelo corpo, agradeça a Deus pelo sangue. Agradeça a Deus pela cura. Agradeça a Deus pela saúde. Agradeça a Deus pela justiça de Deus em Cristo. Agradeça porque você sai daqui hoje curado, perdoado, liberto, livre. Agradeça porque o pecado não tem poder sobre você. Agradeça porque o diabo não tem poder sobre a sua vida. Agradeça porque nada que o diabo faça contra você tem poder e tem valor sobre você. Agradeça porque você é filho e tem o DNA do Pai. Agradeça porque você recebe de Deus perdão, cura, saúde. Agradeça porque você não é digno, mas Ele se fez pecado por nós para nos tornar digno. Agradeça ao Senhor. Adore ao Senhor, porque Ele te amou primeiro, enquanto estávamos mortos em nossos próprios pecados, Ele nos amou. Agradeça porque Ele nos resgatou das trevas e nos fez assentar entre os príncipes. Agradeça porque estávamos perdidos como uma ovelha desgarrada, mas Ele saiu do trono de sua glória e desceu para habitar entre os homens, para resgatar a ovelha perdida. Agradeça porque Ele foi ferido, Ele foi maltratado, Ele foi sangrado, para que nós pudéssemos desfrutar vida, e vida
vida em abundância. Agradeça porque Ele foi desprezado na cruz, para que você fosse valorizado hoje. Agradeça porque o Pai virou as costas para Ele por um momento, para que nunca mais virasse as costas para você. Agradeça porque Ele aceitou ser ignorado pelo Pai, para que você pudesse ser amado. Agradeça porque Ele foi ignorado, para que você fosse querido. Agradeça porque na morte o véu se rasgou, e agora a glória de Deus foi derramada sobre nós. Agradeça porque depois da cruz o Espírito foi liberado. Agradeça porque a cruz permitiu que o Consolador fosse derramado sobre nós. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos.